Meus queridos, assim como nós vimos segurança em fundações superficiais de forma bem superficial, agora em fundações profundas nós veremos também a segurança das fundações, o dimensionamento também de forma sutil, breve, bem na superfície. Não nem aprofundaremos porque nem tem questão desse tipo. Então você só precisa ver ali, saber alguns métodos, principalmente o nome de dois métodos de dimensionamento de estacas, para não errar, para não vacilar na hora da prova. Vamos para algumas observações sobre segurança em fundações profundas. Nós já vimos que devem ser respeitados os estados limites últimos, os estados limites de serviço, que a sensibilidade da estrutura é importante na hora de definir as deformações, na hora de dimensionar o meu projeto, e que as investigações geotécnicas são interessantes para que o projetista possa ter uma visão ali meio que panorâmica do solo, onde serão assentadas as fundações, né, os elementos de fundação. Vimos que, assim como nas fundações superficiais, aqui nas fundações profundas, tudo é levado em consideração na hora de determinar a carga admissível. Em sapatas e tubulões, a gente fala de tensões admissíveis. Em estacas, nós falamos de carga admissível. A carga que aquela estaca ela resiste ou ela admite. Se eu for falar de tensões pelo método das tensões admissíveis, eu falo carga admissível. Se eu for falar pelo método dos estados limites, falo carga resistente de cálculo. De fato, quanto que aquela estaca aguenta de carregamento. Os fatores são os mesmos, com exceção de uma eventual ocorrência de atrito negativo e esforços horizontais devidos a carregamentos assimétricos. Considero aqui nas estacas que há possibilidade de atrito negativo. E se existe a possibilidade, ela deve ser levada em conta no projeto. Fora isso, características geomecânicas, profundidade, posição do nível d'água, sobrecarga, inclinação de terreno, estratigrafia, recalques, perdão, tudo isso deve ser levado em conta também aqui no dimensionamento de fundações profundas. Ora, o que muda então? Muda que a norma, ela permite provas de carga, assim como permite provas de carga em placas, aqui a prova de carga é em estacas. Eu faço a prova de carga nas estacas. Método excelente para, de fato, conhecer a resistência daquela estaca naquele solo, né, in loco. É caro, é mais caro, mas você consegue ter uma carga admissível da estaca ali na prática, desde que você carregue a sua estaca que foi ensaiada, seja levada ali até a ruptura. Então eu vejo qual é a carga de ruptura daquela estaca. Isso facilita muito na hora do dimensionamento de projeto. Eu sei quanto de carga que eu posso levar naquelas estacas. Nós temos métodos estáticos. Nós vamos falar sobre esses métodos estáticos aqui, que são métodos teóricos desenvolvidos com base na mecânica dos solos ou semi-empíricos, né? Esses estáticos são teóricos ou semi-empíricos, utilizando correlações com ensaios in situ. E temos uma novidade aqui com relação às estacas, aliás, das estacas com relação às fundações superficiais, que são os ensaios de carregamento dinâmico e de equações dinâmicas. Carregamento dinâmico utiliza a teoria da equação da onda unidimensional. As equações dinâmicas utilizam a nega, o repique elástico, como base para a determinação da capacidade de carga das estacas ou da carga de ruptura dessas estacas. São basicamente 4 métodos aqui, né? A gente vai resumir em 3 métodos: prova de carga, métodos estáticos e os métodos dinâmicos, de carregamento dinâmico, de equações dinâmicas. Fato é que aqui estão os fatores de segurança global e os coeficientes de minoração das resistências de acordo com o método que eu utilizo. Se eu utilizo algum método semi-empírico, fator de segurança 2. Se eu utilizo prova de carga, eu tenho mais segurança sobre o que eu estou calculando, portanto eu utilizo um fator de segurança um pouco menor.
já que a prova de carga me traz uma proximidade maior com a realidade. Veja que os métodos semi-empíricos estão aqui dentro dos estáticos e de prova de carga. A norma traz para nós estes coeficientes de minoração das resistências e fatores de segurança para um dos dois tipos de dimensionamento que você admitir. Se for pela carga admissível, né, método das tensões admissíveis, qual é a carga admissível? Eu tenho que lembrar que nas estacas eu tenho resistência de ponta, então é a carga resistida pela ponta, mais a carga resistida pelo atrito lateral, dividido pelo fator de segurança global. Mas, na minha resistência, eu tenho que descontar, lembra do atrito lateral negativo? Ele tem que ser considerado no projeto. Então, a minha carga admissível é quanto que eu tenho de resistência de ponta, mais quanto que eu tenho de resistência de lateral, dividido pelo coeficiente de segurança. É tudo isso? Não, porque eu tenho que abater dessa carga que eu resisto a possibilidade, se houver possibilidade, de atrito lateral. O atrito lateral, ele joga desfavoravelmente, esse atrito lateral negativo, né? Ele deve ser considerado, ele reduz a capacidade de carga que é admitida pela minha estaca. Ok, pelas cargas admissíveis é isso. E pelos métodos dos estados limites, ou métodos dos valores de cálculo, ou também chamado métodos de carga resistente de projeto. Bom, agora eu tenho a carga resistente de projeto, então o nome muda de carga admissível para carga resistente de projeto, porque é um outro do método que eu estou utilizando, mas a ideia é resistência de ponta mais resistência de atrito lateral, ou resistência de fuste, dividida agora pelo coeficiente de minoração das resistências. Ao invés de fator de segurança, o nome agora é coeficiente de minoração das resistências. Lembrando que tenho que descontar também o atrito lateral. Só que o atrito lateral, ele é majorado, porque ele é uma ação. Nesse método, as ações são majoradas. Então, o atrito lateral negativo recebe o coeficiente de majoração. A grosso modo, se for analisar a rigor, a resistência de projeto é isso aqui. Só que a solicitação de projeto tem que ser menor ou igual à resistência, vou colocar aqui, vou até colocar em termos de coeficientes iguais, né? A carga de projeto tem que ser menor ou igual à carga resistente de projeto, que é a que nós estamos calculando agora. Só que este carinha, ele entra onde? Nas cargas. Então eu poderia jogar para o lado de lá da inequação. Neste caso aqui eu tirei essa ação e joguei para o lado da resistência, subtraindo a capacidade de resistência de projeto. Então, perceba que sempre o atrito lateral entra reduzindo a carga admissível ou carga resistente de projeto que o meu problema, que a minha estaca possa ter. É isso que eu preciso que vocês entendam. Bom, falando rapidamente sobre os métodos. Os dinâmicos, eles vão considerar a lei de Newton, né, sobre o choque, física dos corpos. Em geral, não são muito bons. Se você for ver a norma, ela fala, inclusive, que para cada ensaio dinâmico, aliás, para cada ensaio estático que eu faço, se eu quiser substituir os ensaios estáticos, né, da prova de carga estática, pelo um ensaio dinâmico, eu tenho que fazer na proporção de 1:5. Significa que um estático vale por 5 dinâmicos. Ou seja, o ensaio dinâmico não é muito bom, não é muito recomendado pela norma. O ideal é que eu faça prova de carga estática, porque são mais confiáveis, mas o problema é que são mais lentos e mais caros. E ainda assim, quando eu utilizo o método dos dinâmicos, ele não dispensa os modelos estáticos, como, por exemplo, o ensaio de prova de carga. São divididos em dois grupos, as fórmulas dinâmicas e a equação de onda. Na fórmula dinâmica, a gente estuda ali os conceitos de nega e repique elástico, com uma formulação dinâmica, e na equação de onda, a propagação de uma onda de tensão, né? Com base na teoria da onda, teoria da equação da onda unidimensional. Repito, só saiba que existe as formulações dinâmicas para o dimensionamento com base em nega e repique, e equações de onda, propagação de onda de tensão. O que de fato vocês vão ver não são os métodos dinâmicos, são ou as provas de carga ou os métodos estáticos, como a gente vai ver na sequência. Prova de carga básica, uma prova de carga estática, aplicando esforços na fundação e registrando os deslocamentos correspondentes. Então aqui eu tenho uma estaca sendo ensaiada,
o macaco hidráulico aplicando, assim como nas fundações superficiais, a carga é aplicada lá sobre uma placa superficial, aqui sobre uma estaca. Faço o diagrama recalque versus carregamento, fazendo as leituras, né, dos recalques conforme as cargas aplicadas pelo macaco hidráulico. Bom, tem duas opções. Eu consigo atingir a ruptura, então eu faço esse ensaio até a ruptura, atingiu a ruptura, então eu tenho a carga de ruptura. Isso não é a carga de projeto. Se eu faço pelo método dos estados limites, divido pela coeficiente de minoração das resistências. Se eu faço pelas as tensões admissíveis, divido a carga de ruptura pelo fator de segurança global. Mas eu obtive a carga de ruptura através do meu ensaio, ocorreu ruptura nítida, que é caracterizada com aquele aumento de deformação sem acréscimo de carga. Agora, existe a possibilidade de não ter ruptura nítida. Eu fiz um ensaio ali, ensaiei a minha estaca de campo, só que eu não vi ruptura, não teve ruptura nítida. O que aconteceu? Ou a carga que eu apliquei ali no meu equipamento era inferior, né, à carga máxima de resistência do solo, então eu cheguei ali no limite do meu equipamento, ou a carga que eu previa para aquela estaca ou para aquele tubulão, ela já foi atingida e ainda não rompeu, então está suficiente, não vou ficar ensaiando a vida toda, até porque talvez não tenha nem reação para o macaco hidráulico. Então, quando a capacidade de carga da estaca ou do tubulão é superior à carga máxima que se pretende aplicar, já está ok, não preciso levar até a ruptura. Uma outra possibilidade é quando a estaca ou o tubulão é carregada até apresentar recalques elevados, mas que não configurem uma ruptura nítida, como descrito acima, né? No caso de ruptura nítida. Então, posso ter ruptura nítida. Se eu ter ruptura nítida, eu já pego o cálculo ali, pego o valor, né, da carga de ruptura. Se eu não tenho ruptura nítida, eu extrapolo a curva de carga-recalque para avaliar a carga de ruptura convencional. Como que é isso? Eu tenho a carga de ruptura, que eu vou obter aqui, ó, não houve ruptura. Como é que eu obtenho a carga de ruptura? Eu obtenho uma carga de ruptura convencional. Como? Através de uma através de uma equação de recalque convencional, que é PRL sobre AE mais D sobre 30. Então, essa é a reta que me dá o recalque de ruptura convencional. Isso é trazido pela norma, né? Quando o meu ensaio, lembre-se, esse aqui é o meu ensaio, ele parou por aqui, digamos, parou por aqui. Não houve ruptura nítida. Eu vou extrapolar até o ponto onde o meu ensaio supostamente se cruzaria com a reta que corresponde ao recalque de ruptura convencional ΔR. Onde eles cruzarem, eu tenho aqui no recalque o ΔR e aqui a carga de ruptura. Então foi por extrapolação. Ou eu obtenho diretamente, ou por extrapolação das curvas, né? Perfeito? Prova de carga são os nossos resultados. Por último, mas não menos importante, os métodos estáticos, que para fundações profundas, os mais tradicionalmente utilizados na mecânica dos solos. São métodos teóricos ou semi-empíricos. Qual que eu mais utilizo? Semi-empírico, assim como na fundação superficial. Os semi-empíricos aqui são os mais utilizados. Os teóricos eu nunca vi cobrar em concurso, para fundações profundas, mas tenho alguns autores semelhantes, Meyerhoff, Vesic, aqui já outros autores e outros métodos pouco utilizados devido à sua dificuldade de adaptabilidade em relação a diferentes solos. Mas os semi-empíricos, mais uma vez, brilham, porque eles utilizam ensaio de campo, os resultados de ensaios expeditos de campo simples e trazem formulações para o cálculo da capacidade de carga das fundações profundas, aqui no caso das estacas e ou tubulões. Semi-empíricos baseiam-se em dados de campo. Eu quero destacar CPT, que é o ensaio de cone, e SPT, e na correlação desses dados, incluindo na equação de correlação uma base estatística,
com métodos teóricos e experimentais. Então tem experimentos, tem formulações teóricas e tem ensaios de campo. Quais são os dois mais utilizados no Brasil? Para fechar a nossa aula, os dois métodos para dimensionamento de estaca mais utilizados no Brasil: método de Aoki e Veloso e método de Decor e Quaresma. Então, para fundações profundas, para a carga admissível, né, para a carga de ruptura, eu tenho duas formas de fazer pelos métodos semi-empíricos, que são os mais difundidos no Brasil. Pelos autores também serem os mais difundidos no Brasil: Aoki Veloso e Decor Quaresma. O que eu quero que você saiba? O que eu quero que você decore? Aliás, qual ensaio que esses caras utilizam? Só isso. Aoki Veloso utiliza o ensaio de SPT e CPT. Decor Quaresma utiliza exclusivamente o ensaio de SPT. Só isso. Decor e Quaresma, SPT. Então, decore o SPT, que a Aoki Veloso tem SPT e CPT, que são os ensaios que são utilizados como base. Qual é a lógica, né, que eles vão utilizar? Que a resistência última, poderia chamar de P último também, tá? Chamei de R aqui por causa de resistência, mas usava o coeficiente aqui, P, ó, carga de ruptura P, ó, P de ruptura, mudei para R, mas enfim, P, a ruptura última nada mais é do que a ruptura última da ponta, mais a ruptura devido ao atrito lateral último. Mas o que é a resistência de ponta? Aqui a resistência última é a resistência de ponta mais resistência lateral. Resistência de ponta é a área da base vezes a carga da ponta. Carga de ruptura da ponta. Mais, o que é a resistência lateral? É o perímetro, aqui desculpa, né? Área vezes a tensão na ponta. Área vezes tensão, eu chego na carga, né? Se tensão é força sobre área, a força ou a carga é a tensão vezes a área. Basicamente, na ponta é a área da base e a tensão resistente na ponta, última. E no atrito lateral? No atrito lateral é o perímetro, aqui o perímetro, vezes H, que é a profundidade ou a altura, vezes a tensão de cisalhamento lateral última. Ou seja, cheguei aqui também na carga resistente lateral. Então aqui a carga resistente lateral, aqui a carga resistente de ponta. Somando os dois é a resistência última, é a carga resistente. Os dois métodos vão utilizar este mesmo princípio. Lembrando que decora o SPT, que a Aoki Veloso usa SPT e CPT. Decora, tá vendo que eu faço essa analogia? Decore Quaresma, SPT, a Aoki Veloso, SPT e CPT. Lembrando que os ensaios aqui também semi-empíricos, já que nós estamos falando de métodos semi-empíricos, fator de segurança global igual a 2. Em outras palavras, carga resistente é o carregamento de atrito lateral menos o carregamento resistido pela ponta. Então, resistência à ruptura é a resistência lateral mais resistência de ponta. Quem é a resistência lateral? Perímetro vezes os diversos comprimentos e as resistências, vezes as resistências das camadas. Resistência de ponta, área da ponta, vezes a resistência propriamente dita da ponta. Quero que você veja isso, para você só falar assim, eu já vi, olha a complexidade. Não é difícil, mas é algo programável, automatizável, em planilha. Então você não vai ver isso nunca na sua prova. Olha o método de Aoki Veloso, utiliza SPT e CPT. Decore Quaresma, exclusivamente o SPT. Aqui, ó, o N do SPT. São todos esses coeficientes que são utilizados dentro dessas expressões para achar a resistência de ponta e a resistência lateral. Aqui também resistência de ponta, resistência lateral. Jogando dentro dessas expressões, consigo achar a carga de ruptura, tanto pelo método quanto pelo outro. Isso vale para tubulão? Vale para tubulão também. Os métodos semi-empíricos podem ser utilizados para tubulão. Só que a norma faz uma observação. Olha, é válido para tubulão, mas quando o atrito lateral for considerado,
eu preciso desprezar um pequeno trecho do tubulão. Que trecho é esse? Bom, eu considero a resistência de ponta e considero a resistência lateral de atrito, mas só a parte de cima eu desconsidero um trecho inicial ali, imediatamente acima do início do alagamento da base. Então aqui começou o alagamento da base. Desconsidero um comprimento igual ao diâmetro da base. O diâmetro da base é D. Então essa lateral, logo acima da abertura da base, eu desprezo esse trecho, fico com o trecho H menos D. Perfeito. Considero então o atrito lateral só desse trecho. Então, as formulações para as estacas podem ser utilizadas de tubulão, desde que eu despreze ali um pequeno trecho do tubulão igual ao diâmetro deste tubulão, do diâmetro da base deste tubulão. Se ele tiver base alargada, né? Se não tiver, não preciso fazer essa desconsideração desse trecho. Pronto, resolvemos uma ou duas questões e finalizamos este assunto. Repito, assunto que não é muito cobrado em prova. VUNESP. Para a determinação da capacidade de carga de estacas, um dos métodos utilizados é o decor e quaresma, que se baseia, né? Lembre-se, decora o SPT, que a OC Veloso precisa de SPT e CPT. Fechou, então. Decora e quaresma se baseia exclusivamente nos resultados de SPT, sendo aplicado apenas em fundações executadas com estacas pré-moldadas de concreto cravadas. Não falei dessa limitação. Letra B. Exclusivamente com resultados de ensaios de SPT, sendo aplicado em fundações executadas com estacas cravadas ou escaladas. Perfeito. No resultado do CPT, não é. No resultado de SPT e análise granulométrica das amostras, sendo aplicado apenas em fundações executadas estacas cravadas. Eu não falei sobre isso e não falei sobre análise granulométrica. Pedi para você memorizar só aquela primeira parte. CESP-SEBRASP. Considere que na construção de um edifício público em terreno de areia fina e solta, seja possível adotar a fundação em estaca ou tubulão de raio R e altura H. Nessa situação, a capacidade de carga da fundação é a soma da capacidade de carga da base, dada por P1, que é a capacidade da base, vou colocar aqui base, é π R ao quadrado vezes P, e a parcela de carga absorvida pelo atrito lateral, P2, atrito lateral. Então, P1 é a base, P2 é o atrito lateral, que é πRH vezes F, que é a resistência de fuste, P é a resistência de ponta, em que P é a pressão de ruptura do solo e F é o atrito lateral, que para fins práticos pode se considerar como valores aproximados de 0,25 a 200 toneladas por metro quadrado. A 25 toneladas e 200 toneladas. Bom, veja, resistência de ponta. Qual é a área? Se for seção circular, πr ao quadrado é a área. Área da base, P1 igual à área da base, vezes a tensão resistida ali pela ponta, pressão de ruptura. P2 é o fuste, então é U, que é o perímetro, a gente viu, vezes H, vezes a resistência de fuste, né? O atrito lateral. Só que U, que é o perímetro, é o quê? 2πr. E não πr, como a questão disse. 2πr e não πr. Portanto, errada essa questão. Parece muito complicada, mas era só ver que a resistência total é a soma da resistência de ponta com a resistência lateral, com as equações simples. Lembrando que não vale para tubulão, porque tubulão eu preciso, se tiver base alargada, preciso descontar um trecho igual ao diâmetro, mas, em regra, são essas expressões. Acho que essa é a nossa última questão. FAPESUL. No Brasil, o projeto de fundações é normatizado pela NBR 6122. Dentre outras questões, essa norma prescreve os fatores de segurança a serem empregados para a determinação das tensões e das resistências admissíveis de solos, tanto para fundações rasas quanto para fundações profundas. Sobre o preconizado na norma,
acerca dos fatores de segurança e suas implicações à prática corrente da engenharia de fundações, é incorreto afirmar que, vamos lá, A. Quando a carga de ruptura para uma estaca for determinada por meio de métodos semi-empíricos consagrados, como a Occhi-Veloso e Decor-Quaresma, um que utiliza SPT e outro que utiliza CPT e SPT, a norma indica o emprego de um fator de segurança global igual a 2 para obtenção da resistência admissível. Na verdade, fator de segurança igual a 3 é lá na fundação superficial. Fundação profunda, a Occhi-Veloso, Decor-Quaresma, fator de segurança global igual a 2. Portanto, gabarito letra A. Se o projeto for desenvolvido com base no método dos valores de projeto, as cargas ou tensões de ruptura são divididas por um coeficiente de minoração e as ações são multiplicadas por fatores de majoração. Perfeito. Situações de projeto a serem verificadas quanto aos estados limites últimos e de serviço devem contemplar as ações e suas combinações e outras solicitações conhecidas e previsíveis. Correto? Um fator de segurança global da ordem de 2 pode ser aplicado à ruptura de uma fundação rasa é 3, né? Via de regra. Quando esta for determinada por meio de método semi-empírico ou analítico, é 3. Acrescido de 2 ou mais provas de carga, aí eu posso rebaixar para 2. Necessariamente executadas na fase de projeto, posso abaixar para 2. Então aqui falou 2, tá correto. Terzagh e Skempton são soluções analíticas para a determinação da capacidade de carga de fundações rasas. Quando tais formulações são empregadas, a determinação da carga admissível requer o emprego do fator de segurança 3. Se são analíticas ou se são semi-empíricas, via de regra em fundações superficiais, não confunda, superficiais, pelo menos 3, com exceção se eu tiver ali 2 ou mais ensaios, como diz a alternativa D. Se tiver 2 ou mais ensaios de prova de carga, posso utilizar um fator de segurança global igual a 2. Caso contrário, fator de segurança no mínimo 3. Portanto, gabarito letra A, fator de segurança global igual a 2 e não a 3, quando o método para fundações aqui utiliza semi-empírico, a Occhi-Veloso ou Decor-Quaresma, são métodos semi-empíricos para fundações profundas. Gente, respira, calma. Sei que você está extremamente preocupado, principalmente porque eu corri nesses assuntos, aprofundei pouco ou quase nada, porque eu preciso que você guarde espaço na sua mente para o que de fato importa. A gente finaliza aqui nosso conteúdo de fundações com essa aula. Eu não poderia deixar de falar, aliás, até poderia deixar de falar, mas como nós tínhamos aqui tempo dentro do curso, resolvi finalizá-lo com esses assuntos de dimensionamento, mas não é o foco de quem, não é e não deve ser o foco de quem quer ser aprovado. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e bons estudos.